Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazero aqui da Caras e hoje a gente separou um tempinho aqui do dia pra vir te contar tudo sobre a treta do momento que envolve a Anitta e o Léo Dias. Se você tá um pouco confuso com essa história, não tá entendendo muito bem o que tá rolando, achou que eles eram amigos, mas só se alfinetavam um pouquinho, depois viu tudo isso que tá acontecendo e não entendeu nada, fica nesse vídeo que eu vou te explicar, a gente vai bater um papinho sobre esse assunto pra você entender melhor, beleza? Então vamos lá! Antes de mais nada, vamos lembrar que parece que eles sempre tiveram uma relação assim, relativamente boa. O Léo Dias usava o seu blog pra exaltar a Anitta, falar dos seus trabalhos e tudo mais, mas acontece que parece que a situação ficou um pouquinho estremecida depois que ele quis fazer uma biografia não autorizada da Anitta e meio que compilou em um livro só todas as histórias que ela já tinha contado pra ele, porque como eles tinham essa relação, ela contava muitas coisas por WhatsApp, ligações, enfim. E parece que as coisas começaram a estremecer um pouquinho já nessa história, né, da biografia não autorizada. Mas tudo, assim, virou uma polêmica de vez na última semana, quando o Léo Dias soltou uma nota sobre a mãe da Anitta, Dona Miriam, que morava com a Anitta. Bom, nessa matéria, o Léo disse que a mãe da Anitta, que morava com ela, tinha saído da casa da Anitta e voltado pra Honório Gurgel, que é de onde elas são, porque não concordava com os comportamentos sexuais da filha, ele disse isso, né, assim, principalmente. Falou também que não gostava muito do jeito que ela vivia e tudo mais, e que voltou pra Honório Gurgel. E vale lembrar que a Anitta tinha dito que a mãe dela saiu da casa dela pra morar num apartamento com vista pro mar que ela tinha comprado pra mãe. Então, né, todo mundo achava que Dona Miriam tava nesse apartamento e tudo mais, por isso se mudou da casa da Anitta. Aí o Léo foi lá, falou que a mãe tava em Honório Gurgel e tudo mais, e a Anitta postou uma série de prints nos stories, meio desmentindo o Léo Dias, né, mostrando conversas com a mãe, prints de conversa com a mãe, que a mãe mandava foto da varanda do apartamento, elas conversavam sobre a residência nova, né, e tudo mais. E a Anitta ainda falou que a mãe dela não devia satisfação, que ela deu o apartamento e que ela ficava onde bem entendia. Bom, depois que a Anitta o desmentiu, é claro que ele ia voltar pra se pronunciar e dar seu lado da história, né? Falou que se a Anitta não falasse a verdade, ele ia soltar várias coisas sobre ela, várias verdades sobre ela, coisas que as pessoas não sabem. E falou até que ela praticava candomblé do mal, isso foi super mal visto porque é intolerância religiosa, né, o que é inclusive crime. Ele começou a citar alguns assuntos que nem estavam em pauta, falou que teve que voltar a falar com a Anitta porque ela era uma personagem, ela interpretava uma personagem, ninguém conhecia ela de verdade. Enfim, aí foi a vez do Gui Araújo entrar nessa história toda, né, nessa treta toda. Gui Araújo é o novo namorado da Anitta, ele tá passando a quarentena lá na casa dela e resolveu se pronunciar sobre esse assunto. Num post do Google Gloss comentando sobre essa treta toda, o Gui Araújo se pronunciou, se doeu, né, pela amada e falou que o Léo Dias tava perdendo a credibilidade que ele ainda tinha, se é que um dia ele já teve credibilidade, falou um negócio assim. O Léo ficou super irritado, né, com esse comentário, falou que nem sabia quem era Gui Araújo, depois ele voltou atrás, falou que o Gui era o boy da semana da Anitta. A Anitta, inclusive, voltou um pouquinho atrás, falou que a sua mãe realmente estava em Honório Gurgel, mas que ela não sabia, e que ela tinha dado sim um apartamento pra mãe, mas que a mãe dela ficava onde ela queria, não tinha que dar satisfações, e que ela não se mudou por causa, né, do motivo que o Léo tinha falado, pelos comportamentos de Anitta e tudo mais. Bom, mas depois disso, o climão já ficou instaurado, né, a gente já sabe, e a Anitta resolveu se pronunciar nos stories durante uns 15 minutos mais ou menos, encheu lá de pontinhos o Instagram dela e fez um grande desabafo sobre essa relação que os dois têm. A Anitta disse que o Léo Dias ameaçava ela e a sua equipe já tinha um tempo, postou uns prints sobre isso, né, sobre essas ameaças, falou que ele vinha ameaçando com histórias antigas, prints que ele tinha de histórias antigas dele, e que ela sempre teve medo, mas que ela não tinha mais medo e não ia mais deixar essa história abalar ela. Então o Léo Dias apareceu na última segunda-feira, fez uma série de stories, ele pareceu bem abalado, aí ele postava stories, apagava os stories, postava os stories, apagava, acho que ele se arrependia ou queria mudar o que ele tava falando, mas ele apareceu dizendo que muito feio a Anitta desmentir ele dessa forma, que se tem uma coisa que ele não é mentiroso, colocou um monte de informações na roda, postou prints inclusive dos dois dizendo que estavam bem chateados um com o outro, mas deixou bem claro que ele e a Anitta não eram mais amigos. E pra jogar ainda mais fogo, né, nesse parquinho todo, o Léo Dias soltou alguns prints e alguns áudios antigos da Anitta falando sobre outros famosos, e foi aí que a treta ficou pesada mesmo, porque envolveu outras pessoas.
Eles falavam, inclusive, do famoso caso, né, do polêmico caso que rolou entre José Loreto, Débora Nascimento, Marina Rui Barbosa. Lembra dessa confusão toda? Anitta se pronunciou sobre isso. Teve bafão sobre a Ivete Sangalo também. E um grupo envolvendo Jojo Todinho, Preta Gil, entre outros artistas. Bom, sobre a Ivete, a Anitta contou que um tempão atrás, né, a Ivete chamou ela pra participar do seu DVD, mas que a Cláudia Leite já tinha convidado a Anitta e ela não pôde ir. Então a Ivete disse que não poderia convidar ela, assim, senão ia criar uma rixinha com a Cláudia Leite. Então falou pra Anitta, ao vivo em algum programa de televisão, pedir pra Ivete pra participar do DVD dela, e a Anitta disse que não tinha feito aquilo porque ia parecer desesperada, sem noção, e ainda comentou sobre uma pessoa nunca participar dos dois DVDs, do da Ivete e do da Claudinha, que nunca, né, tinha participado com as duas, apenas com uma. Sobre a história da Marina Rui Barbosa, eram prints da Anitta contando o babado todo, né, a polêmica que rolou pro Léo Dias, falando como que ele ainda não sabia disso tudo e por que ele não postava essa história logo pra todo mundo ver, né. Falou que, inclusive, algumas pessoas achavam que a Marina pagava o Léo Dias pra não falar mal dela. O Léo Dias também mostrou que ele foi contar isso tudo pra Marina Rui Barbosa antes de contar pra gente, né, assim, mostrar pro público esses prints. Então, né, gente, o climão ficou ainda maior porque ele postou pra todo mundo, mostrou pra Marina, e aí já viu. Pra finalizar, os áudios envolvendo Preta Gil, Pablo Vittar, Marília Mendonça, Jojo Todinho, todo mundo, a Anitta contou pra ele que ouviu áudios desse grupo aí, em que a Preta Gil e Pablo Vittar falavam mal dela e da Marília Mendonça, ainda falou que não entendia porquê, nunca teve nenhuma desavença com elas. A Preta Gil, inclusive, depois disso tudo, se pronunciou, dizendo que esse grupo nunca nem existiu. E vocês já perceberam, né, gente, que essa história ainda vai longe. Isso parece ser só o comecinho, porque cada dia vem uma coisa nova, uma polêmica nova, uma treta nova, outra pessoa se pronuncia e parece que não tem fim. Mas se tiver qualquer novidade, a gente volta pra contar pra vocês, combinado? Então fiquem de olho aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.